Bacana. Cisco, a gente sabe que você também, antes dessa tua parte educacional, como você citou aí, você foi um competidor, né, cara? Como foi essa época? Você representou o surf team do Homero, né, cara, na época da década de 70, isso aí era para poucos, né? Você tinha pilotos de teste ao seu lado ali, o Décio, quem mais Vários. tinha? Era o Décio, você, Vários. tinha Tony Barleta, o Saulo Horácio, Dias, o Horácio. Família Cangiano. Uhum. Como foi essa época pra você aí, cara? Bah, até o Homero me descobrir, Uhum. eu já estava competindo, né? Então, assim, aí quando o Homero veio, foi uma coisa linda para mim. Uma coisa linda. Fazer parte do surf team do Homero, ir para Ubatuba, nos campeonatos brasileiros e tal, etc. A competição para mim sempre foi muito legal, para mim, porque eu tive um momento bom, né, de competidor, eu sempre fui muito competitivo, apesar de não parecer. Eu na competição sou uma pessoa diferente e tal. Então, logo cedo, quando meus amigos, o Zoca, a galera aqui da Sonora, Paulo Sérgio, uma moçada que tinha aqui muito legal, ainda estão por aí, Domingos, Maurinho, então até de repente tá me escutando aí. Eu tenho muito respeito por ele, porque foram eles que me inscreveram no primeiro campeonato que foi em 72 lá no Guarujá. Nós fomos a pé daqui do Canal 1 até lá. E é uma história legal, tu sabe, né? O Zoca conta até. E dali para frente, o que era legal para mim naquela época, que me levou à frente? Duas coisas são importantes. Uma que me dava um pouquinho de autoestima, porque era jovem, o pessoal queria ver a medalha, etc, quase não tinha campeão moleque assim. Eu era jovenzinho. E logo fui chamado para o brasileiro, peguei em quinto no brasileiro lá. E depois logo veio outros campeonatos, fui campeão estadual, paulista, etc. Beleza. Mas até o momento onde veio a virada mesmo, eu já tinha sido campeão estadual e tal. Quando eu fui à universidade, eu fui campeão universitário também. Mas foi lá que me deu um ponto de que isso valeria a pena seguir, né? Porque nessa formação de ser profissional nos anos 70 com a academia e tal, que eu já estava no ranking, no IPS, estava entre os 30 melhores do mundo, mas não tinha dinheiro para competir. Um dia talvez essas caixas sejam abertas, né? Tudo que a gente vai, que eu não consegui nem abrir quando a gente fez o filme, né? Porque eu não gosto mesmo de ficar vendo isso aí. Eu lutei muito para ir para o brasileiro, para o mundial, tive todos os convites que você pode imaginar, todos eles na mão, na carta, escrito por Fred Hemmings e outros. Depois vieram os outros campeões também. Mas até lá, no profissionalismo, o que me fez levar para frente foi a Ademir, que me levou a acreditar em você. Vive do surf, vamos embora que eu vou te pagar. E me pagaram para eu não ter que trabalhar num laboratório médico, eu tinha me formado. A vontade que queria seguir isso para profissional, mostrar que era possível e tal. Dois pontos foram importantes. O campeão universitário, a universidade me fez, em um momento, o professor Casati, que eu respeitava muito, levantou a classe para me parabenizar pelo surf, que naquela época tinha um estímulo incrível. Nós tínhamos 80 alunos na classe e o Godofredo Casati fez a classe levantar e bater palma por um vitorioso dentro da universidade naquela época. Quando ele fez isso, ele levou o nível de respeito do meu esporte muito para o alto. Não do Cisco, mas eu percebi que o surf era respeitado dentro de outros lugares que não eram respeitados. Porque naquela época eu não respeitava quem tinha cabelo comprido, etc. Mas quando você está indo numa universidade, num nível de excelência de mestres, e um mestre desse te valoriza, você tem que respeitar e seguir à frente. Isso foi muito legal. E uma outra pessoa que foi muito importante para mim, que pudesse, porque foi Murilo Ferreira, filho. Que foi da TV Tribuna, do Jornal Tribuna, que teve uma coluna lá. Quando ele mostrou a coluna aqui e dava o direito que nós pudéssemos falar, quando a gente pôde escrever, pôde fazer textos, porque tinha que escrever para ele, ou ele escrevia aquilo que a gente falava, mudou um pouco do conceito da sociedade, do que era o surf marginalizado ou aquele que foi campeão, por exemplo. Foi campeão colegial, até aí ninguém respeitava, porque foi uma coisa mais ou menos tal. Foi legal para nós, na comunidade. Cisco foi campeão colegial, primeiro. Foi campeão estadual, aqui do estado, foi um dos primeiros. Beleza. No quinto estadual foi o Lobinho que fez. Depois foi campeão paulista, beleza. Mas quando você chega na universidade, você tem o título de campeão universitário, e você
pode falar e a sociedade escuta através do que lê, porque naquela era se lia, muda-se o conceito de que o esporte é um esporte mais organizado e que tem pessoas que são cultas. Assim passou o futebol também, tá bom? E aí começaram a colocar pessoas que falavam de uma maneira melhor, tinha uma certa educação. E o surf começou, então, a criar agora algumas empresas, visualizar para patrocinar pessoas que tinham essa certa conduta, vamos colocar assim. Né? Isso mudou. Foi assim no futebol também. Lembra que o futebol era muito bom, mas o cara talvez não tivesse uma certa pronúncia e tal, e colocavam pessoas que podiam falar melhor. Por exemplo, sei lá, o Corinthians fez muito isso com o pessoal lá que tinha uma certa cultura, falava melhor. Então, isso foi assim, foi um processo que passou. E isso foi um marco na minha vida, porque a partir daí abriram outras portas de empresas, etc, oportunidades, né? Então, a formação de professor me ajudou muito nisso e na carreira também, né? Que legal. Mas é isso. Show de bola, né? Cara, é uma aula. Vocês fica aqui uma ouvindo aula, né? as viagens dele pro Hawaii, a prancha do Horácio, cara, é também uma história interessante. Sim. Como é que, assim, nessa época da competição, né? a gente ia muito rally com muita gente, né? A gente ia para Ubatuba competir com os cariocas, etc. Bom, enfim, esses títulos vieram, são muitos títulos, não conto, mas aproximadamente mais de 100 títulos, aí ou 100 títulos, sei lá quantos foram, mas não importa isso, a quantidade, importa que alguns pontos foram marcantes da minha vida. Essa do Horácio, fiz questão quando eu ganhei o campeonato aqui, que o Janete fez e o Carioca, porque assim, a gente vinha de competições brasileiras, tidas como brasileiras, e todas as cidades, algumas cidades faziam. Era o Festival Brasileiro Saquarema, a gente ia lá, tomava um ralo, ia para Ubatuba, tomava um ralo, aí vinha para São Paulo, a cidade fazia o Quebra-Mar, Festival Brasileiro Quebra-Mar, que era um brasileiro. Para você ter uma ideia, esse campeonato foi o maior que teve aqui, acho que até hoje. Mais de 200 pessoas inscritas, Keone Downing estava aí, todos os campeões brasileiros do Rio, do Sul estavam aí, e foi uma final com mais de 5 mil, quase 10 mil pessoas aí no Quebra-Mar. Ondas de 2 metros perfeitas. Picuruto era menino ainda. E só tinha uma passagem para o Havaí. E era meu sonho. E eu tive a oportunidade de ganhar. E quando você vira esse jogo, dentro de uma puta população, de um monte de gente boa pra cacete, e você tem esse sonho, quando eu bati na porta que eu bati mamãe, ela, você ganhou, né? Eu falei, ganhei, então você vai para o Havaí. Ela me mandou para o Havaí. E aí eu consegui o patrocínio e fui. Mas faltava uma coisa. Eu tinha, por respeito, a prancha que eu levei para o campeonato não foi a que eu levei para o Havaí. Mas eu surfei com a prancha do Horácio. Aliás, duas. Na final eu troquei a prancha de hora, assim. Eu estava surfando até a semifinal com uma prancha, que andava muito, mas na final eu troquei. O mar estava muito cheio, eu peguei uma prancha do meu irmão, que o Christian adorava, o Christian Walters, que era mágica. Uma prancha mágica, azulzinha, pequenininha, no pé. Naquela época, a gente quebrava aquela prancha. Monoquilha, linda. Diamond, linda. Prancha, muito legal. Opaca, assim, nada de beleza, mas feita onde ele fazia sempre. E ganhei o campeonato. E quando eu ganhei o campeonato, a viagem ia ser um pouco mais para frente, e eu falei, Horácio, preciso de uma prancha. E essa prancha eu levei para o Havaí, fiquei com ela lá, fui para a Espanha, fiquei quase um ano fora com ela, e ela voltou para o Brasil e eu dei para o Horácio de novo. E essa prancha foi feita, cara, de uma maneira, eu acho que já vi pessoas se dedicarem assim, como o Mudinho, Homero, fazer de uma forma diferente, também dedicada de uma forma diferente, mas daquele jeito eu nunca vi. E foi por isso que eu levei. Horácio fez a prancha para mim, era uma prancha de isopor, que feita naquela época, né, amarrar a borracha da bicicleta, etc, longarina riscada na mão, cortada com serrote, etc, colinha branca. Depois começa a desgastar com ralador de coco, começa a shapear o outline com papel, né, feita. Mas o shape foi feito no Canal 4, onde morava, numa casa de madeira, e não existia sala de shape. Eram dois cavaletes, mas não tinha luz. Tinha luz.
existia máquina de shape também. Então, ele só podia fazer a prancha de manhã, porque o sol do leste batia na janela e ele conseguia ver o que ele queria shapear e tirar as diferenças. Então, ele demorava 3, 4 dias para fazer a prancha por causa do sol, que batia do lado leste e depois, quando subia, ficava escura a sala. Impossível de ver. E essa prancha foi feita assim, o shape foi feito assim. Puta prancha, foi a primeira prancha que eu dei 360 na minha vida. Linda, prancha linda. E aí depois ele laminou a prancha com aquela espátula de pintura de reboque de pedreiro, branca, transparente, que até hoje tem no pintor. Laminou com epóxi. Deu o banho amarrado sem pincel, porque não tinha dinheiro para comprar pincel, com um saquinho, que naquela época era o saquinho de leite. Amarrou com o saquinho de leite, pôs a fita, e o banho foi dado com o saquinho de leite. Nossa. Depois assinou a lápis, Horácio Moraes, deu o banho também com a mão, fez a caixa de quilha, fez a quilha, e eu fui provar aí com ela. Cara, essa prancha está no museu, acervo do museu Pardal Diniz. Quando eu espero voltar, deve estar em exposição em breve aí. Quem quiser conhecer a história. Eu acho que devo fazer uma réplica dela aí qualquer hora, mas é uma prancha incrível, uma história linda. Fiz questão de voltar com ela e já explorar assim.